falando sobre as medidas alternativas à alta do IOF. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Cristiane Quartaroli, que é economista-chefe do Uribank. Muito bom dia, é um prazer ter você aqui. Eu pronunciei seu sobrenome corretamente, Cristiane? Quase, é Quartaroli. Quartaroli, então, perdão. Isso. Cristiane, Obrigada, bom dia a todos. muito bom dia. Cristiane, queria começar te perguntando, né, com a expectativa dessa publicação da medida provisória hoje, quais devem ser, né, a partir é evidente, dentro de um detalhamento que a gente só deve conhecer a partir da publicação, de fato, mas qual deve ser a reação dos mercados ou uma possível reação dos mercados a esse pacote já foi precificada? Olha, eu acho que o mercado já vem precificando uma reação desde o primeiro anúncio, né? Como o nosso colega estava mencionando aí agora há pouco, houve uma reação negativa lá no primeiro anúncio, porque a comunicação ela foi feita de uma forma desencontrada, vamos assim dizer. De certa forma, desta vez, parece que a comunicação ela está sendo um pouco melhor, né? Então, eu acho que o mercado já meio que precificou, né, o que vai acontecer. Então, porque já sabemos mais ou menos quais são as tarifas aí que vão ser ajustadas. Então, talvez o impacto desta vez seja um pouquinho menor no mercado, né? Mas ainda assim, a sinalização, como já o pessoal já tem mencionado aí, é negativa, né? A forma que as medidas vêm sendo feitas, elas não estão sendo bem recebidas pelo mercado, porque o que os economistas esperavam e o que o mercado esperava no fim do dia era uma redução nos gastos, que a gente não está vendo, né? E ontem o ministro disse, inclusive, Cristiane, que essas mudanças só atingem os moradores de cobertura. Queria entender se isso faz sentido. Olha, não, né, essa alta do IOF, ela pode inclusive impactar na trajetória da nossa taxa de juros, né, porque se a gente pensar, que isso vai encarecer o crédito, isso pode gerar mais inflação lá na frente, isso tudo pensando mais a médio e longo prazo, né, não agora. Então, pode em algum momento também impactar no bolso do consumidor final. Se a gente imaginar que vai encarecer crédito, o Banco Central vai precisar subir a Selic de novo lá na frente, porque a gente vai ter mais inflação, de alguma forma isso vai pegar também no bolso do consumidor final. Cristiane, e os setores mais atingidos, exatamente pela perspectiva de um impacto no financiamento, principalmente da concessão de crédito, né, como o setor imobiliário e também o agronegócio, já projetam esse impacto inflacionário, principalmente, né, falando da taxação em 5% das LCIs e LCAs. Mas ontem o ministro, inclusive, citou que as medidas, inclusive, dariam uma possibilidade de que o Banco Central fizesse o contrário do que você está me dizendo, que passasse a Uhum. reduzir a taxa de juros. De novo, isso faz sentido? Eu queria entender como isso poderia ajudar a reduzir a taxa de juros, né? Em contraste, inclusive, com essa sua última resposta. É que eu acho que na verdade a gente está, ele está falando de curto prazo, né. No curto prazo, a expectativa é de fato que o Banco Central mantenha a Selic na próxima decisão, né, que é a decisão da semana que vem, até porque os últimos indicadores de inflação, ontem a gente viu a divulgação do IPCA veio abaixo do que o mercado esperava, a inflação ela está, com tendência de queda, a inflação corrente, né, a inflação atual e as projeções para 2025, para este ano. Então, a expectativa agora, para o curto prazo, eu acho que é tudo uma questão de curto, médio e longo prazo, né? Agora, para o curto prazo, a expectativa é que a Selic fique ali nos 14,75, que assim, gente, não é uma taxa de juros baixa, né? A gente está falando de uma taxa de juros acima de 14%, né? A inflação, estando mais comportada agora, a expectativa sim é que o Banco Central possa iniciar o ciclo de queda de juros agora no curto prazo. A gente está curto prazo, eu estou falando 2025, 2026. Quando eu mencionei a alta da Selic no meu primeiro comentário, é um impacto mais de médio e longo prazo, né? Porque, de fato, a tributação do LCA e do LCI, ela reduz um pouco aí a previsibilidade dos investimentos
Como eu falei, ela encarece o crédito para quem financia imóvel e produção rural, e isso pode se refletir em mais inflação lá na frente, né. Então eu estou pensando lá no longo prazo, né, lá no médio e longo prazo. O Banco Central iniciaria o ciclo de queda agora, mas lá na frente, considerando tudo mais constante, esse impacto seria negativo para a taxa de juros. E pensando naquela alíquota base de 17,5%, né, para os ativos financeiros, Cristiane, queria entender como isso impacta exatamente a atratividade dos títulos mais longos, né, visto que eles tinham uma rentabilidade maior. Então, perdão, uma alíquota menor de imposto. Como isso Uhum. né, impacta exatamente a atratividade desses títulos? Olha, eu acho que o primeiro impacto que a gente pode ver, pensando em termos reais e que podem impactar, a economia real e o bolso do consumidor, né, tem a ver com o ingresso de fluxo para cá, né, para o Brasil. Então, de forma especulativa, vamos assim dizer, né. Claro que um investimento que, aos olhos dos investidores, vai estar mais caro por conta de uma tarifa mais elevada, isso atrapalha o ingresso de fluxo para cá e acaba impactando de forma negativa na nossa taxa de câmbio, né? Menos fluxo entrando para o Brasil acaba refletindo de forma negativa no câmbio, o câmbio tende a subir e isso acaba também se refletindo de forma negativa na nossa inflação, que não é o que a gente está vendo agora, né? A gente está vendo a taxa de câmbio ceder. Mas se a gente vê menos, se a gente visualizar menos fluxo entrando para cá, por conta de um investimento um pouco mais caro aí, isso tende a atrapalhar um pouquinho, o fluxo de capital para cá e, consequentemente, a nossa taxa de câmbio. Pensando um pouquinho em política monetária, Cristiane, você dizia, né, anteriormente sobre essa perspectiva, inclusive de uma manutenção da taxa básica de juros em 14,75. Isso, né, ao contrário do que a gente esperava anteriormente, né? Previa-se uma alta de mais 0,25 ponto. Eu queria entender que cenários, além, é evidente, dessa inflação de maio vindo abaixo do esperado, mas principalmente pensando também no cenário internacional, que a gente pode ter essa perspectiva de agora uma manutenção da Selic em 14,75. Eu acho que o mercado está dividido, né, com relação a essa decisão, né. Parcela acredita em manutenção e uma outra parcela acredita que o Banco Central vai fazer um ajuste residual ainda de mais 0,25, levando a Selic aí para 15%. Eu estou na ala mais otimista aqui, né. Então, eu acho que os indicadores de inflação mais recentes, eles vieram mostrando um alívio um pouco mais persistente aí, né, principalmente quando a gente olha as medidas de núcleo que excluem os itens mais voláteis da inflação, o índice de difusão. Então, é uma sinalização mais positiva para a inflação aqui, do Brasil. A gente tem também um cenário favorável de taxa de câmbio mais baixa agora, se a gente comparar com o início do ano, né, então a gente está falando de um câmbio que já, se valorizou cerca de 10% no ano, e isso também, se reflete de forma positiva na nossa inflação, então pensando, nas projeções futuras. As projeções deste ano, elas de inflação, elas vêm sendo revisadas para baixo, então pensando neste cenário interno, eu vejo um cenário um pouco mais favorável para o Banco Central ter uma postura, mais dovish, né, que a gente chama, né, uma postura mais neutra, então manter a nossa taxa aí nos 14,75. E o cenário externo, né, a gente tem visto aí um maior, diálogo entre Estados Unidos e China, então isso afasta ruído internacional também, que também pode favorecer uma postura um pouquinho mais positiva por parte do Banco Central na decisão, deste mês. Pensando no cenário interno, Cristiane, pensando no nosso cenário fiscal, havia uma expectativa de um anúncio, né, de algum tipo de revisão mais incisiva dos gastos públicos, né? Eu queria entender exatamente se a gente vai ter que rediscutir em breve o novo arcabouço fiscal e o que o governo de fato deveria ter feito exatamente para cumprir com essas expectativas, né? Porque aquela revisão de cerca de 10% dos chamados gastos tributários parece que inclusive ficou aquém do que o próprio Ministério da Fazenda queria, né? Acredito que sim, né. Na verdade, o que se espera é uma revisão aí, uma continuidade, na verdade, da reforma tributária que já,
foi iniciada, né, ela não foi feita por completo, ainda tem muita coisa, que precisa ser ajustada ainda, né, o nosso sistema tributário ele é bastante complexo, então existem ainda, questões que precisam ser endereçadas, a gente tem inclusive a reforma administrativa que se espera também, né, então são questões mais estruturais e são questões que elas demoram mais tempo, para terem um impacto na nossa economia de fato, né, são questões as reformas elas vão ter impacto lá na frente, né, é mais o resultado é mais de longo prazo. Eh, então eu acho que faltariam essas questões para serem endereçadas. Claro que a gente tem a questão de corte de gastos também, dos gastos, que são, fixos, né, que são os mais importantes aí, que a gente tem mais de 60% dos gastos do governo, eles são, obrigatórios, vamos assim dizer, então é nesse bolo que a gente precisaria mexer e reduzir, né, cortar gastos nesse sentido. E as reformas, então eu acho que são esses 2 pontos principais aí, só que são questões que elas têm impacto, mais de longo prazo, né, e a gente o ano que vem tem eleição, então, tem um quebra-cabeça difícil aí para se ajustar, pensando que todas essas decisões elas envolvem as discussões no Congresso, né, das nossas autoridades no Congresso e já entrando num ano eleitoral. Então, talvez seja um pouco difícil que elas sejam endereçadas agora, nesse momento, por conta disso. Conversei aqui com Cristiane Quartaroli, que é economista-chefe do Uribank. Muito obrigado pela sua disponibilidade, é um prazer ter você aqui. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia.